Bom dia, alvorecer. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro, e hoje os mentores trazem uma mensagem muito bonita para nós, que eu quero até ler a cartinha para vocês, o tarô Zen de Osho, que é uma mensagem que fala da desaceleração, mas a cartinha que mostra ela é de uma tartaruga andando em paz. E a mensagem que essa carta traz é um lembrete que, exatamente como a tartaruga dessa carta que está ali andando em paz, nós também levamos conosco a nossa casa para onde quer que nós vamos. Não há necessidade de se apressar e não há necessidade de buscar abrigo em outro lugar. Mesmo quando nós mergulhamos nas profundezas das águas da emoção, nós podemos manter-nos abrigados em nós mesmos, imunes a dependências. É muito comum quando a gente começa a despertar, que a gente começa a sentir assim uma descompressão com o nosso mundo atual, com as pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes até com a nossa casa física, esse lar que a gente mora todos os dias. Até no nosso trabalho, etc. A gente olha como se a gente fala assim: como que eu fiquei aqui por tanto tempo? O que que eu estou fazendo aqui? E se eu não ficar aqui, para onde raio será que eu vou? Esse é um sentimento muito comum do início do despertar. Não é à toa que muitas pessoas, até quando fazem aquela oração de São Miguel Arcanjo, que a vida dá uma sacudida e faz uma revolução tão grande na vida da pessoa. Porque é normal esse sentimento de não pertencimento mais quando a gente começa a acessar o nosso espírito. E por que que isso acontece? Por que que isso gera tanto desconforto? Porque uma vez que a gente passa a conhecer e nos conectarmos ao nosso espírito superior e à nossa alma, a gente passa a se conectar também com a nossa família de alma, e muitas vezes essa família é a nossa família estelar, que vem de outros orbes, que tem outros seres e que vibram até mesmo numa outra dimensão. E quando a gente está com pessoas que não estão fazendo esse acesso e que não estão vibrando nessa dimensão, isso nos traz um certo desconforto. E a gente fica naquele eterno é quase como se a gente sofresse aquela coisa quando o mergulhador vai muito profundo na água, e aí ele tem que ficar subindo devagar para o corpo reacostumar com a pressão de fora debaixo da água, sabe. Eu não sei explicar muito bem, mas você consegue entender. Assim como os astronautas, quando eles vão para fora do planeta, também eles têm que se acostumar com a pressão da gravidade, com a pressurização da Terra. Para o nosso espírito é mais ou menos isso. Quando a gente acessa estados elevados de consciência nas nossas meditações, nas nossas práticas espirituais, a gente quer se manter nessa vibração e nesse estado. E aí vem os estímulos do mundo, da matéria, que é densa, que traz sentimentos adversos, né? Uma gama de emoções e de sentimentos dos mais variados tipos. A gente fica se achando deslocado e como se a gente não pertencesse mais à nossa própria vida. Mas a gente tem que ter muita parcimônia com isso, que se nós estamos inseridos em certos núcleos e acompanhado de certas pessoas, é porque isso foi funcional para a sua vida até agora. Não que isso precise continuar dessa forma, mas que a gente vai passar por esse processo de não pertencimento, nessa saudade de casa, saudade que a gente não sabe nem explicar o que, por um tempo, porque a gente está se conectando com coisas que são superiores a nós, seres e sentimentos muito mais elevados, e quando a gente está preso na matéria, a gente fica um pouco frustrado de não estar vivendo plenamente esse acesso o tempo todo. E aí que a gente precisa entender que nós vivemos a dualidade. Nós somos espírito imortal, luz, potência pura do Criador, mas também somos matéria, também somos falha, também somos densos, também somos sentimentos ruins às vezes. A gente não é perfeito, perfeito como os seres espirituais já são. A gente está aqui se aprimorando e evoluindo. E como que a gente mitiga um pouco essa sensação de não pertencimento? Buscando no nosso dia a dia onde que eu posso me sentir confortável, tanto com a minha matéria quanto com o meu espírito. E isso não tem resposta pronta, é algo que com o tempo você vai construindo e que você vai entendendo. Às vezes é mudança de relações, às vezes é mudança de cidade, de casa, de país, é mudança até de carro, de trabalho, etc. Mas entenda que vivendo na terceira dimensão, a gente tem que fazer as coisas no tempo e no processo da terceira dimensão. Não dá para jogar tudo para o alto, porque isso pode ser mais estressante, causar mais aflições para a gente do que fazer bem.
Então tenha parcimônia com todo esse movimento e entenda, isso vai melhorando com o tempo, isso vai aliviando. Então se hoje você tem sentindo esse não pertencimento, busque entender o que está faltando para a sua matéria, para as suas emoções físicas e busque entender o porquê que o seu espírito está fazendo chamados tão intensos para você. O que precisa ser transformado, o que precisa ser visto e o que você dá conta de transformar nesse momento que você tem que respeitar os seus limites e o seu próprio tempo, é muito importante isso. A afirmação do dia é: "Eu sou a minha casa, segura e honrosa". E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é remoção de chips e implantes. E o cristal de conexão do dia é a Unakita, que é o cristal da mãe Gaia. Somos todos filhos de Gaia. Isso ajuda a gente a aterrar um pouco e se sentir mais pertencente a essa nossa realidade. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.